Fala, Dev! Uma das coisas mais legais de vir aqui fazer esse evento maravilhoso aí com vocês é poder imitar o Diego no Fala, Dev. Galera, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Joel Bakchat, eu sou o CTO aqui na F-Câmara. Se você não sabe como se soletra Joel Bakchat, está aí meu LinkedIn para você fazer a colinha aí depois, tá? Eu trabalho com desenvolvimento, pessoal, há mais aí de 20 anos e já experimentei de bastante coisa, de bastante tecnologia, de bastante empresa, de bastante pessoas. Então, eu queria compartilhar hoje um pouco com vocês sobre gestão de equipes, como você ser um tech leader, ou como ajudar você nessa virada de você ser um diretor, talvez, ou um novo CTO da empresa, porque a transição que a gente está tendo no ramo da tecnologia é uma transição que a gente também está tendo com as pessoas, com a maneira de como a gente desenvolve. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre isso. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, falar sobre times escaláveis para produtos digitais. Isso aqui não necessariamente precisa ser para produtos escaláveis, como também não necessariamente precisa ser para produtos digitais. Mas eu coloquei esse título específico porque são times que eu trabalho muito próximo para esse tipo de cliente. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente fala muito, a gente pensa quando a gente está lidando com times, é performance. Talvez a primeira frase que venha, né, um mindset na cabeça da gente é sobre performance. Como ter um time de alta performance, todo mundo fala isso, né, as consultorias, né, eu mesmo faço parte de uma consultoria, fala muito disso, de times de alta performance e tal, mas será que performance é realmente o ponto? Então, para a gente ter uma noção aqui, por exemplo, né, se a gente pegar, a gente pensa o que, que no desenvolvimento de software a gente pode considerar times de alta performance. Podemos pegar o material da Nicole Force Green, né, que escreveu vários conteúdos aí para a internet, participou do Google, participou de tantas empresas para criar o movimento DevOps, né? Ela tem digamos assim, um vasto know-how, um vasto estudo no campo, e aí definiu o que, que são ser equipes de alta performance, né? Ela tem, inclusive, escrito um livro chamado Accelerate, que é bem bacana de você estudar, para bem focado nessas questões do que é ter um time de alta performance, o que é ter um software de alta performance, né? Mas, assim, simplificando esse conteúdo, quando a gente fala de alta performance de times, a gente está falando de frequência de deploy mais rápido, menor lead time entre o código desenvolvido e o deploy em produção, menor tempo de recovery time a cada downtime e também a menor quantidade de bugs em produção. Digamos assim, você pode ter 1 milhão de métricas. Cada empresa vai ter características que são mais relevantes ou menos relevantes, mas a grande maioria dos produtos que são digitais, eles têm essas performances como chaves para, tanto na questão do time, como uma versão competitiva comercialmente, né? Mas aí, a gente tem aqui alguns números que dizem quanto rápido são times de alta performance, o quanto rápido são esses times, que são extremamente alta performance, segundo, como posso dizer, o que, que são empresas aí de ponta de lança de alta tecnologia no mundo, né? Então, a gente está falando de times que conseguem fazer deploys 46 vezes mais rápido, né? A frequência de deploy em produção é 46 vezes até mais rápido. Esse mesmo time faz deploys 440 vezes mais rápidos do tempo do commit, ou seja, onde, né, foi colocado o código no ambiente de stage, né, ou no ambiente de desenvolvimento, onde saiu da máquina do desenvolvedor até um ambiente de produção de 440 vezes mais rápido. O supra-sumo, digamos assim, é quem realmente já faz o commit, entrega a tarefa e o deploy já é feito automaticamente em produção. E 96 vezes mais rápido no tempo do recovery time perante um downtime. Então, o sistema caiu. Hoje a gente fala muito de observabilidade, desse tipo de coisa. O sistema caiu. Esses times fazem esse recovery time, esse tempo em que o software caiu até ele voltar, 96 vezes mais rápido que a média que a gente tem por aí.
Então, esses são os times de alta performance. Só que agora vem a pergunta, que eu já quero começar a colocar para vocês. Essa verdade é uma verdade absoluta? Todo time tem que ter isso para ser de alta performance? Todo time realmente tem que olhar com essas métricas como chave? Eu sou de uma consultoria, né? Então eu atendo vários projetos, várias empresas que estão em momentos diferentes, com públicos diferentes, com tipos de produtos diferentes. E eu vou dizer para vocês, depende. A gente olha muito para empresas grandes, como, né, Nubank, né, como PicPay, como C6, como Facebook, como Google, e tem eles como um parâmetro. Mas, assim, a necessidade desses caras é diferente da nossa. A necessidade que esses caras têm é bem diferente de uma realidade que muitos produtos têm. Eu atendo empresas muito grandes na minha consultoria. Então, eu atendo aí vários unicórnios dentro do Brasil, por exemplo. E as necessidades são diferentes. Não dá para a gente sempre olhar para esses parâmetros e dizer que os times têm que ser isso para ser times de alta performance. Isso pode variar muito de situação para situação. Eu acho que, por exemplo, a gente fala muito de recovery time. Nem todo mundo é uma situação crítica se recuperar, por exemplo, de um downtime em poucos segundos. E isso é interessante a gente pensar no tipo de investimento que a gente vai fazer com times, no tipo de investimento que a gente vai fazer com ferramentas e o que a gente pode gastar. Produtos, engenharia de software, tem vários níveis de maturidade. Empresas têm vários níveis de maturidade. E como a gente faz a gestão disso também, vai passar por vários níveis de maturidade. Beleza? E isso aí vem uma das coisas que eu acho que eu mais escuto falar, né? Eu quero trabalhar em uma empresa como o Nubank, né? O desenvolvedor, por padrão, né? A gente já quebrando o dev ou o X, ou o papel que for, ele quer trabalhar numa coisa que é grande. Ele quer trabalhar numa empresa que faça uma mega diferença, uma empresa que tenha tudo de tecnologia de ponta. E uma das coisas que eu acho que é nosso papel como gestor, que é o nosso papel aí como uma pessoa que vai cuidar desses times, é começar a fazer algumas perguntas para essas pessoas. No sentido não de desencorajar, mas no sentido realmente de guiar e de mostrar que, sim, isso pode ser um caminho, mas isso pode não ser uma verdade absoluta, um caminho absoluto. A pessoa, sim, pode trabalhar no Nubank, que eu acho que é uma empresa sensacional, mas ela também pode optar, por exemplo, se ela tem características de empreendedor, de criar algo do novo. Porque, com certeza, um lugar para você ver tecnologia de ponta é no Nubank. Para você ver o que existe do melhor em tecnologia é no Nubank. Mas ele te dá uma experiência de vivenciar algo que já está implementado, algo que já está funcionando, algo que já está validado pelo mercado e que cresceu com características muito específicas, né? Não é toda empresa que pode dizer em várias entrevistas que você ouve pelo pessoal do Nubank que tinha certeza do que ia ser. Não são a grande maioria das empresas no começo, as startups, não conseguem dizer, por exemplo, já no começo, que sabiam como o produto ia ser, ou sabiam o tamanho que aquilo ia ter. Muito pelo contrário, né? O que a gente vê é que tem muita validação do negócio no começo, que tem muita validação do mercado, que tem muita mudança de estratégia de como aquele produto vai ser desenvolvido, que impacta, por exemplo, no desenvolvimento de software. E isso, para mim, sempre foi uma experiência assim muito singular. Porque se você se baseia em como é construído o Nubank, você só pode replicar um modelo que é do Nubank, né? É igual a gente pensar pela lei de Conway, né, que fala que
a comunicação replica muito, né, ecoa muito para dentro do que como a gente constrói o software. A construção do Nubank foi muito feita para a realidade do Nubank. É um banco que precisava escalar muito rápido, que sabia desde o começo de como que ia ser, que tinha um sucesso garantido, não teve muita validação de hipótese, então ele escalou de uma maneira. Então, a equipe que constrói isso não é uma equipe que realmente vai construir a grande maioria das startups que a gente vê por aí, dos negócios que estão começando em outro tipo de patamar. E isso, hoje em dia, cada vez mais, esses produtos digitais, envolve equipes de tecnologia. Então, talvez, em vez de só preocupar em você ter uma experiência só dentro do Nubank, e, de novo, não acho que é inválido você ter uma experiência dentro do Nubank, eu acho que é fantástico você ter, mas eu acho que para você construir realmente sistemas dentro de uma realidade melhor, talvez um cenário um pouco mais plural faça mais sentido. E isso com o mercado, né, aquecido, com sede de pessoas de talento, sempre olhando, é uma construção que é difícil você fazer, né, você olhar, porque o olhar não está para a tua empresa que está começando agora, o olhar dessas pessoas não está para uma empresa que talvez é o patinho feio, né. Eu citei ali Holly Forrest Green aqui, né, assim como o livro Accelerate dela, e ela fala, por exemplo, no livro dela que um dos patinhos feios, digamos assim, da área de TI, adivinha? É as consultorias como eu. Por quê? Porque as consultorias como eu, elas não têm produto, né? Elas não têm um produto definido. Essa necessidade de a gente crescer de maneira plural é muito diferente, né? Uh, os sistemas têm momentos diferentes, né? Assim como negócios têm momentos diferentes, assim como a tecnologia também tem um momento diferente. Se você pegar, por exemplo, livros de arquitetura, hoje em dia, eles não falam de um modelo de arquitetura único, né? O que a gente vai ter dentro do ciclo de vida de um produto é vários modelos de arquitetura que vão dar suporte para essa empresa, para esse sistema, em momentos distintos do negócio. E ter esse tipo de visão é difícil. É difícil. Você tem que ter uma construção de uma história. E eu acho que isso vale para papéis de várias equipes diferentes. Então, assim, é importante você construir histórias dentro de umas empresas. Por exemplo, como eu falei no começo, hoje eu sou CTO do Grupo F Câmara. É uma construção de 8 anos. Eu entrei como desenvolvedor lá dentro. Hoje é uma consultoria de mais de 1.200 desenvolvedores. Você não chega num cargo de CTO da noite para o dia. Você não chega num cargo de um C-level se você não construir uma história. Você não chega num cargo de confiança nesse nível simplesmente codando bem. Não chega. Ou pulando de galho em galho. Então, essa questão da experiência, do experimentar a empresa, de realmente fazer parte de momentos distintos das empresas ou de uma empresa, faz a diferença na tua carreira. Faz a diferença. E como você comunica isso para o teu time e como você é transparente em comunicar em que momento a empresa está, em que momento os teus objetivos como empresa estão, também faz a diferença na percepção do time. Isso tem que ficar claro. Porque a pessoa que está envolvida no teu time, ela tem o objetivo dela, e assim como a empresa tem o objetivo. O ideal não é que a empresa faça favor para o desenvolvedor, ou para o X, ou para o PO, ou para o Scrum Master, enfim, para o time, e nem o time faça favor para a empresa. Os desenvolvedores, esse time, eles têm seus próprios objetivos. E você, como papel, como liderança, no lado da empresa, tem o dever de pegar essa energia, essa vontade, esses objetivos que essas pessoas têm, alimentar esses objetivos, ajudá-las a alcançar esses objetivos, da mesma maneira que você pega essa energia que elas estão investindo na carreira delas, nos objetivos delas, no que elas querem para elas, e usem essa energia para impulsionar os objetivos da empresa. Então, essa liderança, essa questão de sistemática também, hoje em dia, seja para o arquiteto, seja para o tech leader, para um diretor, para o C-level, também
tem esse papel de traduzir uma coisa em outra, de encontrar essas sinergias, né? Então, isso transpira como, né? Como é que isso é uma realidade? Você tem que ter em mente que aprender uma linguagem não é para sempre um desafio. Então, assim, você está começando aqui agora. É legal. Talvez hoje para você aprender uma nova linguagem seja um desafio para você. E tudo bem, vai lá, encara, mas vai chegar um momento para você que isso não vai ser mais um desafio. E você vai querer outras coisas. E você, como líder, vai ter que fornecer para esse desenvolvedor esse novo desafio. Vai ter que também ajudar ele, muitas vezes, a encontrar qual que é esse novo desafio. O que motiva ele. Para você manter esse time junto. Escalar um sistema também não é sempre um desafio. Então, se você é um arquiteto, se você está acostumado a desenhar sistemas incríveis, que são mega escaláveis, prontos para tudo e todos, isso nem sempre é um desafio. Isso também chega a algum momento da carreira que deixa de ser um desafio. E, mais uma vez, vem o papel da tua liderança, assim como é o teu, de encontrar qual que é o maior desafio para você. O que é que você dá como próximo passo? Para onde você vai evoluir? E a empresa que tem interesse na tua entrega, no teu trabalho, naquilo que você propõe, tem que achar meios para te pegar esse novo objetivo que você traçou e arrumar a sinergia para a empresa. Montar um time também não é para sempre um desafio. Então, você é um gestor, você também é um gerente, você já entregou vários projetos, montou times, entregou vários produtos. Isso deixa de ser desafio em algum momento. É uma evolução natural. E mesma coisa, a liderança tem que achar um momento para esse cara. Criar um produto do zero também nem sempre é um desafio. Nem sempre é um desafio. E aí as coisas parecem dar uma sensação que sempre vão escalando e sempre nesse ritmo, né? De achar novos objetivos tais. Às vezes não. Às vezes a diversificação e esses novos desafios têm um sentido não vertical, e sim horizontal. Então, a liderança, trabalhar junto com a equipe, com essas pessoas envolvidas nesses objetivos, é muito fundamental. E tem a ver diretamente com o sucesso de produtos digitais. Não é só uma questão de, tipo, reduzir turnover. É uma questão de o time trabalhar sempre com propósito. E ele está engajado com aquilo que ele está vivendo. Porque, lembra que a gente estava falando lá do começo do Nubank, das empresas grandes e tal? Essas pessoas, elas miram lá porque elas já vejam a realidade pronta, né? Elas miram no Nubank, ou sei lá, no Itaú, empresa gigante que tem por aí hoje que está contratando muito no Brasil, porque elas veem os objetivos construídos. Mas tem muita dificuldade de ver que o que muitas vezes ela pode ter em mão, num ambiente que ela já está incluída, é também uma oportunidade de construir um novo Nubank. De construir um novo Itaú. E a gente tem essa possibilidade no mercado de desenvolvimento hoje muito forte, porque hoje a TI, ela não constrói um pedacinho, né, do produto, ou ela não atende uma demanda no setor do negócio. Muitas vezes ela é o negócio. Muitas vezes ela viabiliza o negócio. Muitas vezes ela potencializa exponencialmente o valor do negócio. O negócio, muitas vezes, só é viável porque a TI existe. Então, a liderança, olha o papel importante que tem a liderança, seja essa liderança um arquiteto, um diretor, ou um C-level, para esse time. Olha o potencial também que você pode extrair dessas pessoas, dando esse tipo de visibilidade. E aí vem um tópico que é interessante, né? Um CTO sem produto. Eu sou um CTO sem produto. Eu sou um CTO que não tem um produto digital. Eu sou uma consultoria. Eu sou o CTO de uma consultoria. Eu não tenho um aplicativo para me cuidar, né? Eu não tenho um produto digital específico para cuidar. E aí você pensa, né? Então o que faz o Joel, né? O que faz um CTO nessas posições? Um CTO não necessariamente ele cuida
só de um produto digital. Ele muitas vezes tem que cuidar do time. Eu acho que na realidade é a melhor coisa que pode acontecer com ele é ele cuidar de um time ou dos times. Porque você tem, por exemplo, uma startup com 100 pessoas, a tua dificuldade é uma. Se a tua startup cresceu para 500, é outra dificuldade. Se você é uma F-Câmara, por exemplo, com 1.200 funcionários, a dificuldade é outra. Se você é uma empresa como Globant, que tem mais de 10 mil funcionários, a tua dificuldade é outra. Então, o teu produto passa a ser pessoas. E qual que é o charme disso, né? E qual que é o legal disso? Porque o produto hoje que mais está em falta hoje no nosso mercado de TI são pessoas, né? É o mercado que mais está em falta. Então, esse know-how que você adquire a potencializar pessoas, capacitar times, fazer entregas de produtos diferentes é muito gratificante. E é por isso que eu falo para vocês de ter a perspectiva certa para as coisas, porque isso também vale para um CTO como eu. Porque assim, gente, como eu falei para vocês, né, todo mundo quer olhar para o Nubank. Então, muitas vezes a pessoa pode olhar para a consultoria, pô, eu não vou querer ser o CTO de uma consultoria, porque cara, não tem produto, né, para cuidar, só vou ter que cuidar das pessoas, não vou ter que cuidar do produto e tal. Pô, não quero isso para mim. Pode ser que isso seja verdade, esteja tudo bem, mas assim, ah, sendo o CTO de uma consultoria, primeiro foi o que mais me potencializou, e eu digo isso sem sombra de dúvida, de desenvolver sistemas escaláveis, de ter um know-how gigante para desenhar sistemas que são extremamente escaláveis. Porque é isso que me permitiu estar dentro de um C6. Isso permitiu estar dentro de uma Unimed do Brasil, da HDI. Isso me permitiu estar dentro de tantos clientes que a gente tem e aprender tantas maneiras diferentes de escalar um software. E não só isso. A gente fala muito de mindset, né, hoje em dia. A gente fala em níveis de maturidade, como eu falei para vocês, de sistemas. Foi isso que permitiu estar perto de empresas, de culturas, de pessoas de níveis diferentes e me permitiu ajudar a entender melhor do que cada time precisa, de como resolver cada problema de performance de sistemas diferentes. Então, assim, é um tipo de aula que não tem como você pagar, né? É um tipo de curso que não tem como você evoluir. E essa percepção, para mim ter, mudou e permitiu que eu chegasse a um nível de CTO. A partir do momento que, pô, eu comecei a ser um arquiteto e começar a escalar sistemas e fazer coisas grandes para milhares, milhões de pessoas e tal, eu comecei a ter um momento que eu queria ter um sistema normal. Mas essa percepção foi sendo trabalhada por mim, pelos sócios da F-Câmara e tal, no outro, e falar, cara, você já pensou que você já tem acesso a vários outros sistemas disso? Você já pensou que você tem acesso a pessoas que trabalham em locais diferentes e que vivem culturas diferentes e que tem um desafio muito maior de implementar não é implementar uma cultura num time, é de implementar a nossa cultura em pessoas que muitas vezes vão estar inseridos em outro modelo de cultura que é do cliente. E ter que trabalhar esse tipo de sinergia. E foi algo que no começo nunca se passou pela minha cabeça. Então, desenvolvedor que está ouvindo isso aqui, pensa no que você está desenvolvido hoje. Qual que é o projeto da tua empresa? O quanto você sabe do negócio que você está inserido? Você sabe o que você está criando? Eu não quero que você me responda com uma linha. Ah, eu estou criando um aplicativo de gerenciamento de pet shop, por exemplo. Não. Você tem noção do impacto que esse aplicativo vai ter? A tua direção, as pessoas que estão na frente da empresa, têm uma ideia de quanto isso é escala? Qual que é o mercado que isso vai ganhar? Quanto isso vai impactar de pessoas?
Você já começou a pensar hoje no nível de usuários que você tem e quanto o sistema vai ter que escalar e quantas coisas vão precisar ser mudadas para que esse aplicativo alcance isso? E não só isso, não só isso. O que que você vai precisar fazer para que esse sistema, esse time abrace tudo novo de tecnologia que esse sistema vai ter? Já pensou na curva que vai ter? E assim, como eu falei, provavelmente quando você desenhou o sistema, fala, cara, por que que desenhar o sistema dessa maneira? Meu, pensando aqui agora no que o João falou, olha o trabalho que eu vou ter. Mas na realidade não, né? É que o sistema foi desenhado para uma época onde as coisas eram menores. O impacto que ele precisava ter é menor. E agora ele vai precisar ter outro impacto. Você tem essa noção disso? Para saber se o desafio que você está inserido, você está só focado na sprint, e por isso que você está insatisfeito, ou o desafio que vai vir pela frente é realmente interessante e você não está conseguindo enxergar? Quais são as perguntas que vocês estão fazendo? Até porque, assim, ó, como está aqui, ó, vamos pegar o papel do arquiteto de software. O arquiteto de software, antigamente, ele se preocupava muito, né, com tecnologia, né? É o arquiteto, é o cara que desenha o sistema e tal. Mas você pode pegar várias literaturas, eu vou citar uma aqui, inclusive, né, do Designit, do Mark Killing, por exemplo. Um livro que eu cito muito porque eu acho que ele traz uma visão que corrobora muito com a minha visão que eu tenho. O arquiteto de software, hoje em dia, ele não é mais o cara de tecnologia. Não só de tecnologia. Ele não é o cara mais que se preocupa só como escala o sistema. Isso já é passado para ele. Não é esse caminho que ele segue. Cara, um arquiteto de software, por exemplo, ele tem que fazer uma carreira de 3 pilares, né? Ele precisa entender muito do negócio, que vai ajudar ele com as decisões técnicas, com certeza. Ele precisa entender de tecnologia e ele precisa entender de pessoas. O cuidado com o material humano, com a liderança, com os times que a gente tem, não é só um papel da diretoria. É um papel das pessoas que estão à frente de times. Troque a palavrinha arquiteto de software para tech leader, ou team lead, ou team manager, como você pode querer, ou mesmo dev. O papel da gestão da equipe é de todos, inclusive do arquiteto de software. Aquela ideia isolada que a gente tinha de como a gente desenvolvia software, isso acabou. Isso não tem mais, não existe mais. Então hoje esse papel é distribuído e ele tem que saber do negócio, ele tem que saber da tecnologia, ele tem que saber das pessoas. A carreira dele não é pautada só num pilar. Principalmente se ele está querendo dar um próximo passo para a carreira dele. Se ele quer virar um diretor, se ele quer virar um C-level, um CTO, um CEO, ele precisa ter a carreira pautada nesses vários aspectos. Lembra que eu citei a lei de Cowen no começo, que fala que o design de um sistema ele costuma corresponder ao modelo de comunicação da empresa. A gente meio que copia o modelo de comunicação da empresa e joga isso, mesmo que de maneira inconsciente, para dentro do sistema, né? Então, sistemas, empresas que têm uma comunicação, uma liderança ineficiente, costumam a produzir sistemas ineficientes. Aqui na F-Câmara, a gente investe muito na característica do líder. A gente investe muito em liderança. Muito, muito mesmo liderança. Por quê? A gente acredita que esse papel do líder, da pessoa que tem esse propósito, que quer ser uma liderança destacada, pessoas que realmente querem, tem esses elementos de liderança, fazem toda a diferença dentro de uma squad. Uma liderança, ela não pode ser uma liderança que é só técnica. E não pode ser uma liderança que pode ser só de negócios. Mas ela tem que ser uma liderança principalmente de pessoas. Ele tem que ser uma pessoa que se comunica muito bem. Ele tem que ser uma pessoa que se destaca no meio da multidão. Então, assim, a gente, dentro aqui da F-Câmara, o que a gente avalia como líder e o que a gente recomenda? Tem pelo menos 3 aspectos para uma boa liderança. Investimento em profissão.
Então, essa pessoa que quer ser líder ou que realmente está despontando de maneira bem natural, que é uma liderança, qual o investimento que ela faz em profissão? Porque muitas vezes ela tem uma boa comunicação, ela sabe transmitir bem uma ideia, mas ela não tem investimento da profissão. Tanto que aqui a gente faz dois tipos de investimentos em profissão: a função principal e a função complementar, vai, digamos, de ver. Função principal é aquilo que ela faz do dia a dia, é realmente ser por exemplo, um arquiteto de software, um bom desenvolvedor. Então, que tecnologia ela está estudando novo? O que ela está investindo para mudar e saber mais sobre tecnologia? E o que é o complementar ou secundário, né? Então, isso varia muito o que a pessoa quer, né? Que a gente também chama de evolução, né? O que é investimento de evolução? Então, por exemplo, digamos que a pessoa quer ser um líder. Entendi. Ela quer realmente ser um líder. Ela se impactou com isso. Ela está estudando, por exemplo, fazendo um curso de oratória, caso ela não fale bem. Ela está, por exemplo, aprendendo um segundo idioma. Que investimento ela está fazendo nesse sentido? E por que é importante a gente olhar para esses aspectos de investimento na carreira? Porque é algo que vai nascer com ela dentro da carreira que ela está seguindo dentro da empresa e vai evoluir. E ela vai transmitir essa importância também para os outros membros da equipe. As pessoas que ela vai começar, a partir de algum momento, liderar, ou mesmo conviver. Talvez ela não lidere as pessoas, mas ela conviva com várias pessoas e ela vai, digamos assim, transmitir essa ideia pelo exemplo. Então, claro, faz toda a importância a empresa valorizar essa pessoa, né, realmente reconhecer o investimento dessa pessoa, para que isso realmente vira um propósito de cultura. Isso é uma maneira de implementar a cultura, né? Essa pessoa também tem que ter, como uma liderança, uma capacidade muito importante de relação. Porque você pode ser excelentemente excepcional, tecnicamente falando. Você pode ser uma pessoa muito fora da curva na tecnologia. Mas sem uma capacidade de relação, é difícil você evoluir. Mesmo problemas que nascem técnicos, não são fáceis sempre de desenvolver sem uma capacidade de relação. Não esqueça, não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia pelo negócio, pelo time. Se você não tem também capacidade de se construir uma relação como um líder, como é que você comunica com a sua equipe? Como é que você descobre o que ela está passando? Como é que você ajuda o seu cliente a descobrir não somente o que ele quer, mas o que ele precisa? Como é que você levanta as informações que talvez não estejam claras? Como é que você vai atrás de uma informação que não está em um manual? Então, essa capacidade de relação é algo fundamental também para uma liderança. E o terceiro, e talvez mais controverso, é o quântico de ambição, né? A ambição que a pessoa tem, né? Por nossa própria maneira de pensar, muitas vezes, ou como a gente foi criado, a gente pensa que essa liderança, que essa palavra ambição para o líder, pode ser algo ruim. E não é. Ambição, claro, ela pode ser algo ruim, desde que você use de meios obtusos para você alcançar algo que você quer. Mas você querer algo mais para si não é algo ruim. Você querer mais para sua carreira não é algo ruim. Porque essa ambição vai ser o combustível que vai te empurrar na carreira. E aí, claro, a nossa ambição aqui, e o que a gente quer incentivar é pessoas que estão dispostas a investir nelas. Pessoas que estão a fim de aprender. Pessoas que estão dispostas a enfrentar desafios. Pessoas que realmente querem fazer uma entrega diferente. Então, por isso que a ambição é importante. Não é uma ambição para ser o rico ou vou passar por cima das pessoas, não é isso. Não é isso. Eu vou fazer qualquer coisa pela entrega. Não, não é isso que nenhuma empresa mais quer. Ela quer pessoas, como toda empresa, que sejam capazes de realizar feitos, de fazer esse investimento, de engajar pessoas, de ser inclusive justas
com as pessoas, porque senão a ambição não vale nada. Tanto é que as empresas estão aprendendo isso, que tem várias empresas hoje em dia que já aplicam certos tipos de objetivos para diretorias afim, que avaliam, inclusive, a performance da pessoa, não só na sua capacidade de entregar algo, mas sim na capacidade de se relacionar. Então, assim, ela pode ter cumprido todos os objetivos da empresa, ter feito todas as entregas, tudo o que ela precisava, mas se essa pessoa, por exemplo, foi citada em vários processos de desligamento, então ela entregou todos os objetivos do mês dela, mas tem 7 pessoas durante o ano que pediram demissão da empresa e citaram ela como principal caso. Esse cara não tem que receber nenhum bônus. Esse cara não tem que receber nada. Porque se criar um ambiente sadio para todos é uma obrigação do líder, assim como é uma obrigação da empresa. Então, o quântico de ambição também a gente conecta nisso. Também é um objetivo dele, também é algo que vai permitir ele crescer. Não é só por uma questão de ele gostar de ser assim, mas de a gente também querer trabalhar com pessoas que pensem dessa maneira, de capacitar as pessoas, de engajar, e isso esteja dentro da ambição dele. Até porque assim, né, gente, vamos ser sinceros, a gente trabalha muitas vezes o quê? 8, 9, estudando, se for considerar junto, 10, 11 horas por dia, 12, principalmente o pessoal que está começando na carreira, muitas vezes a gente passa mais tempo com as pessoas que a gente trabalha do que com a nossa família. Todo mundo quer um ambiente saudável. Todo mundo quer trabalhar num ambiente que faz bem. Então, esse tipo de liderança tem que ser incentivada. E eu acho que é uma coisa importante também a gente falar nessas lideranças, nessa gestão de equipes, né? É o ato de delegar. A gente fala muito de escalabilidade, né? De sistemas. Escala, 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 escala. Escala para milhares, escala para milhões, tempo de resposta tem que ser baixo, baixa latência, recover time alto, tal, 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 tal. São todas questões que a gente tem que olhar para ver como a gente escala, né? E aí, só que tem um tipo de escala que a gente não olha, muitas vezes, que é a escala de você como pessoa, ou você na sua carreira. Porque você deve, por exemplo, que está começando a tua carreira agora, ou você está como um sênior, por exemplo, já tem um tempo de estrada, mas toda tarefa que você está responsável, você é diretamente responsável por ela. Então, se você não fazer, ninguém faz. Você não delega, né? Tudo depende de você. Mas, deixa eu te falar, por mais bom que o teu salário seja, né? Ele pode melhorar um pouco mais e tal. Só que assim, independente se isso for no Brasil, ou falar para o internacional, onde for, como deve, ele vai arrumar um teto. Ele vai bater no teto. Independente de quanto você sabe. Se você sabe 30 linguagens diferentes, 40, se você sabe Kafka, microserviços, CQRS, sabe sistemas distribuídos, enfim, isso existe um teto. A capacidade de você entregar é igual a minha. É de 24 horas por dia. Você pode evoluir até certo ponto, mas tem um momento em que você não tem mais onde para evoluir. Você não tem mais para onde escalar. Então, é o tipo de momento que você talvez se torne uma liderança, ou você consegue um papel mais estratégico e você começa a ter uma ideia de delegar. Então, agora o teu trabalho não conta mais só pelos teus resultados que são diretos. Ele conta pelos resultados das pessoas que trabalham com você, do seu time. Daquelas pessoas que a gente falou no começo de como a gente engaja, como a gente traça objetivo. Então, a qualidade da entrega do teu time passa a ser a qualidade da tua entrega. E aí uma das coisas que a gente fala, por exemplo, muito, de maneira muito séria, que é básico, gente, mas a gente percebe muitas vezes onde a gente entra, por lugares que a gente passa aqui dentro da F-Câmara, pelas empresas que a gente vai, que é no básico que as pessoas erram. Que é no básico que encontra os problemas. E um desses problemas está em um ato de delegar.
As pessoas não perguntam muitas vezes, na hora de delegar, se uma determinada pessoa tem autoridade para aquilo. E autoridade, entenda, muitas vezes conhecimento, não só de como uma coisa funciona, mas se ela realmente já se sente condicionada a resolver aquele problema. Se ela tem meios para aquilo, né? Ela tem todas as condições necessárias, ela tem acesso necessário, ela tem o que ela precisa para entregar aquela tarefa que você está delegando. Ela tem responsabilidade. Você sente que aquela pessoa realmente tem uma responsabilidade de tomar aquilo para si e dizer, saber que aquilo está com ela? Ela tem essa responsabilidade, ela tem essa visão que aquilo realmente depende dela e que o não cumprimento daquilo afeta não somente ela, e sim o time inteiro? Ela tem a capacidade para desenvolver aquilo? Então, você está delegando algo que realmente uma pessoa só é capaz de tocar? Não é necessário quebrar aquilo, talvez, em mais coisas, para mais de uma pessoa desenvolver e realizar aquela tarefa? Escopo, né? Ela sabe realmente tudo o que envolve para aquilo que sempre está entregue? Ela sabe o alcance do que tudo que precisa? Ela tem os meandres, os detalhes de tudo? E ela tem a capacidade de realização para aquilo? Meios e realização parece meio que uma confusão, mas não, né? Realização a gente olha meio que para um histórico. O histórico dessa pessoa corrobora, ela realizou coisas que realmente alimentaram ela, nutriram ela de informação, capacitaram ela de informações para entregar agora aquilo que você está delegando? Então, esse ato de delegar é importante por causa disso, para dentro dos times. E a gente sempre tem que fazer esse cheque para ver se cada vez que a gente está escalando, a gente está subindo um nível, a gente está deixando, orientando as pessoas que estão ouvindo num patamar ok, num modelo fechado para ela executar aquilo que precisa ser executado. E isso fala um pouco do nosso Culture Code, por exemplo, né? Dentro do nosso Culture Code a gente tem uma coisa que somos protagonistas da nossa própria história. É uma frase que, assim, se você parar para pensar, ela é muito simples, né? Ela é muito tranquila de você pensar e parece que é fácil de você entender. Mas, cara, eu vou dizer para você, essa frase tem que vir com muito questionamento. Tem que vir com muita vontade de evoluir. Porque se as coisas são erradas, você dão errado, a nossa ideia é que você seja protagonista da sua história para a gente juntos superar isso. Então, sei lá, for injusto comigo, tá bom, o que eu posso fazer de diferente para melhorar a minha parte? Isso aqui não me passaram direito, tá bom, o que eu preciso para a próxima vez não ser tão dependente? A gente precisa sempre estar se aprendendo. Então, como eu posso estar errado? Como alguém pode me dizer como isso funciona? Não é só prevenir que as coisas ruins aconteçam, sabe? É estar ciente que isso pode acontecer e estar disposto a resolver quando essas coisas acontecem. E nota que eu sempre estou falando resolver, evoluir. Eu não estou falando arranjar culpados. Como é que eu faço diferente? E isso é ser protagonista da sua própria história. Isso tem que estar na mindset do teu time. Ninguém aqui está preocupado em punir ninguém. E isso tem que ser uma coisa que você tem que deixar claro com o seu time. O objetivo não é punir. É a gente aprender e evoluir. É isso. E aí, assim, começa, né? Tem muito um caráter de estar ensinando aqui, né, e tal, né? E, cara, pode começar a pergunta: é o melhor caminho ensinar isso através da gente construir do software, das equipes? Então, vou colocar algumas frases aqui em inglês, né? Software architecture turns a big problem into a smaller, more manageable problems. Software architecture shows people how to work together. Meu inglês não é aquelas coisas, tá, pessoal? Software architecture enables agility. E aí você está pensando, tá bom, já, bonitas frases aí, inclusive em inglês e tal, né, desses teus pensamentos, né? Você quis destacar de uma maneira até que fez em inglês. Não. Isso já é mindset de quem está fazendo software de qualidade. Essas frases, por exemplo, eu tirei do nível Design It, do Mike Killing, tá?
mas você encontra isso em vários livros, por exemplo, da Casa do Código, você encontra isso, inclusive, esse mindset, essa questão do ensinar através do código, de ensinar as pessoas, de trabalhar junto em vários dos livros, como o Accelerate, que eu comentei para vocês, o Projeto Fênix, e tantos outros, porque é a maneira que a gente desenvolve as coisas hoje em dia. A gente já não desenvolve mais para uma pessoa, a gente desenvolve para milhares, para milhões, assim como a Rocket City gera conteúdos para milhões de pessoas. Então é o jeito de a gente ensinar e repassar isso para frente. E por isso, aqui na F-Câmara, né, eu, junto com o time da F-Câmara, elaboramos um programa de formação, cara, bem vasto nesse sentido. Inclusive, o nosso programa de formação é uma coisa que começa da base, mas ele continua, vai para a carreira do cara e vai até a liderança. Então, assim, líderes nossos têm que ser agentes de formação, eles têm que formar, tem que estar começando. É um ciclo que se alimenta. E formar, disseminar conhecimento é alguma coisa que você deveria estar pensando para sua equipe, independente do que for. Porque conhecimento é algo muito caro, algo que demanda muito tempo. Então, ele tem que ser repassado. Conhecimento, seja ele técnico, ou seja ele de pessoas, tem que ser repassado. Então, invista em ter líderes que são agentes de formação. Exista em ter comunidades, como a Rocket City faz de maneira excelente, da maneira que faz. Por isso que a gente é parceiro deles, tá? Você tem que treinar essa ideia de compartilhar. Conhecimento não se detém, conhecimento se espalha. Você tem que ter essa cultura de investimento em carreira para você ter times. Porque aquele que recebeu esse investimento lá atrás, que realmente foi abraçado e foi recebido como um júnior, quando ele se tornar um sênior, ele vai querer formar, ele vai querer participar da história das outras pessoas. Então, isso tem que ser algo que retro se alimenta, né? Aqui tem alguns números para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, por exemplo, só nos últimos 4 anos que a gente tem o nosso programa de formação, aliás, 5 anos, a gente está em mais de 20 mil inscritos. 10 mil inscritos foram só em 2021, quando a gente expandiu isso para o Brasil inteiro. A gente já formou centenas de pessoas. Tem pessoas que começaram comigo lá atrás como trainees e hoje são arquitetos de software que ganham dezenas de milhares de reais aí por mês e gerenciam equipas nossas aí ao longo do mundo, certo? Estamos já em todo o Brasil com a pegada da formação. Então, isso é o quanto a gente investe em formação. Parceiros, a gente já tem mais de 37 faculdades que são parceiras e que ajudam a gente a encontrar esses júniores aí que tem esse mindset, que tem essa vontade, que estão nesse momento de investir na carreira para a gente ajudar. Uma das grandes parceiras nossa é a Rocket City, inclusive, para encontrar você que está estudando aqui para vir trabalhar com a gente, porque sabe que você está fazendo esse investimento na sua carreira, que você quer essa oportunidade e a gente está aqui para te dar essa oportunidade. A gente também faz um trabalho social muito grande, porque tem muita gente que não quer, tem essa vontade, mas não consegue alcançar isso. E aí a gente faz esse trabalho de ajudar essas ONGs, como o PROA, o Instituto Fazendo Acontecer e a plataforma Impacta, para alcançar esses jovens que se sentem excluídos de qualquer maneira, essas pessoas que se sentem excluídas e não têm acesso aonde começar a tecnologia. E isso sim é um caminho para você construir times fortes de alta performance, também fazendo um trabalho que é social, que abrange uma camada da sociedade que muitas vezes a gente não consegue ter contato de maneira rápida. Então, sim, a formação te possibilita você ter isso dentro do teu time. Quando você fomenta a formação dentro das tuas lideranças, você está também ajudando uma característica que é social nossa. E para vocês terem uma ideia, isso funciona mesmo, João? Aqui tem algumas empresas que indicam, por exemplo, o nosso programa de formação. Alguns depoimentos de algumas pessoas que trabalham com a gente, que passaram pelo nosso programa de formação e que hoje trabalham com a gente, inclusive depoimentos de professores, de docentes que também ajudam o nosso programa de formação, e também de CTOs e Product Owners e vários outros que consomem os nossos trainees e que trabalham com os nossos profissionais dentro dos produtos digitais deles. Então, sim, é possível você conectar um trainee dentro de equipe de seniors. Não esqueça, nem toda tarefa dentro de uma equipe é feita para seniors. Tem tarefas que são simples, e é justamente essas tarefas que são simples que se precisam para um trainee começar a aprender o que ele precisa.
Isso também gera engajamento, né, cara, gera oportunidade, gera coisas para o time realmente se sentir que ele está entregando. Dá uma visibilidade não só para a tua marca, mas dá uma visibilidade para o teu time, porque essas pessoas são gratas por ter uma grande oportunidade. E, cara, isso é muito legal, é uma troca que gera uma energia positiva muito boa. Todo mundo está ganhando pela experiência, sabe? E isso gera um engajamento que é muito legal. Porque, cara, você que é diretor, dá visibilidade para tua marca. Você que está dentro do time, que é um dev, que é um X, que é um QA, um PO, gera um ambiente positivo, com pessoas que querem realmente estar trabalhando ali. Tem coisa pior, você trabalhar em um ambiente onde as pessoas não trabalham com alegria? Isso gera um sentimento muito bom. Então, isso ajuda a engajar os times. E se você quer saber mais sobre um pouco das coisas que a gente está falando aqui, sobre os importantes, a gente tem um podcast chamado Orange Juice FC, tá? Procura no Spotify, a gente tem no Anchor, a gente tem uma comunidade muito forte no Discord, já com mais de 900 desenvolvedores. Comparado com a Rocket City, a gente é muito pequeno, mas para uma empresa que está se propondo a criar conteúdo para fora, a gente, inclusive, tem um canal na Twitch e no YouTube, Orange Juice FC, em todas as redes, para distribuir conhecimento, cara, compartilhar para fora, não só para os nossos profissionais, para quem também está querendo entrar para a gente. Então, escuta a gente lá no Spotify, cara, tem vários CTOs, CEOs de empresas, desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras que estão lá para compartilhar suas experiências, contar tudo que falou, QA, Scrum Master, de todas as experiências, para contar do que é criar esses produtos digitais e para falar um pouco mais, se aprofundar daquilo que eu estou falando aqui um pouco hoje para vocês, de como criar esses times de alta performance, de como ter essas características de ter liderança. Então, se você ficou interessado, fica aqui meu convite, segue a gente no Instagram, no Hora de Juice FC, segue a gente nas redes sociais, me procura no LinkedIn, manda uma mensagem, e eu acho que a gente tem muitas experiências para contar. A gente tem muita coisa para trocar, porque esse mundo do desenvolvimento, ele mudou muito, mas não é só isso, ele vai mudar muito mais ainda. Então, essa experiência a gente precisa compartilhar, para a gente aprender cada vez mais rápido a como gerenciar isso da melhor maneira possível. Que todo mundo saia ganhando, que fique bom para todos os lados. No mais, meu agradecimento à Rocket City, muito obrigado por mais esse espaço, por participar desse evento maravilhoso aí, desse tamanho gigantesco. Obrigado por poder, sabe, contar um pouco dessa história para vocês. E com certeza quero ver vocês aí mais no Expert Club. Provavelmente a gente vai se esbarrar ainda aqui no Duário. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Tchau.